prazer imenso estar aqui, nesta casa de ensino, de longa tradição acadêmica no direito, principalmente em torno do professor Lênin, professor Vicente, que foram os fundadores desse programa de pós-graduação. Quero cumprimentar também os membros do DASEN, que é o nosso núcleo de estudos hermenêuticos, que eu faço na pessoa da professora Clarissa Tassinari, minha dileta amiga. Quero saudar meus amigos que estão aqui presentes, as pessoas que eu já conhecia de algum tempo e que ontem tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Enfim, muita felicidade que eu estou aqui nesse momento. Eu vou começar falando, ou fazendo, uma homenagem pequena aqui ao meu mestre Lênin Streck, né? Porque é claro que isso não é protético, tem um sentido, justifica um pouco a opção que eu tenho no decorrer da fala. Porque o que me levou a sair de Batatais, no interior de São Paulo, e até o Rio Grande do Sul, foi o fato de ver, sem muita ainda definição, que por lá se fazia algo interessante no que tange ao papel do intelectual. O jurista, acima de tudo, é um intelectual, né? E o intelectual ele tem como tarefa primordial compreender a realidade. E compreender a realidade. Não escrever livros sobre livros. Acho que, respeito quem faça, acho que é importante fazer isso, mas a nossa opção definitivamente é uma opção de interpretação da realidade. Então, fazer farmacologia de autores, classificando o que o autor X ou Y representa do ponto de vista da filosofia moral, da filosofia teórica e tal. Enfim, para mim aqui é menos importante. Eu acho que o interessante é tentar entender o que esse autor contribui para a gente poder compreender corretamente a realidade. Para ser mais específico, o que o determinado autor contribui para a gente interpretar corretamente a realidade. Já que o professor Lênin fez a lembrança de que compreender e interpretar são situações distintas, na qual compreender antecede a interpretação, né? E há uma frase do professor Edith Stein, que foi citada também pelo Lênin antes, e que é revelativa disso que eu estou dizendo. Ele diz: a realidade não é contraditória. Contraditórios são os nossos conceitos e teorias sobre a realidade. Então, o que pode estar nos levando ao mal-entendido ou ao equívoco são teorias mal formuladas ou mal postas, né? E conceitos mal formulados e mal postos. E daí que, para falar dessa questão específica, que é o nosso painel, que é a decisão judicial e discricionariedade, eu optei por retomar uma questão que foi posta em 2009, quando nós discutíamos se decidir era sinônimo de escolher. E o resultado das nossas pesquisas foi no sentido de que não, que é diferente. Escolha e decisão são questões distintas. Isso foi posto na primeira edição do Que é Isto, Decido Conforme Minha Consciência, e depois incorporado ao Verdade e Consenso, né? A origem disso vem de um texto de um autor alemão chamado Heinrich Hombach, que escreveu um verbete num livro muito famoso que chama Conceitos Fundamentais da Filosofia. É um verbete cujo título é Decisão. Nesse verbete, o que me chamou a atenção de plano foi que esse autor, a partir de uma certa filosofia existenciária, né, com um certo tom heideggeriano, distinguia a decisão de escolha. Isso me causou bastante estranhamento, porque eu vinha de um curso na Unicinos, de uma semana, com um professor italiano chamado Giancarlo Corsi, que tem uma matriz sistêmica de pensamento, em que ele ficou praticamente a semana toda dizendo que decidir era a mesma coisa que escolher. Seria um processo de redução da complexidade. É mais ou menos essa história. Enfim. E aí, eu falei, mas que coisa interessante, né? Esse autor aqui já está dizendo exatamente o contrário do que o Giancarlo Corsi dizia. Evidentemente que o Hombach, do caso aqui,
não falava da decisão jurídica, ele falava da decisão dentro do contexto filosófico. E ele dizia que é o seguinte, que a decisão ela era diferente da escolha, porque nesse estágio da ação há uma transformação na estrutura desse processo, em que há uma maior força, há um maior grau limitativo. Dizia ele que no momento de decisão, aquele que decide se compromete com o todo do ser. Aí tem uma questão metafísica aqui, que eu não vou entrar nesse detalhe agora, né? Mas esse era o ponto que ele colocava. E ele dizia que a escolha, por outro lado, não teria esse grau de comprometimento, né? A escolha seria pequenas questões que nós fazemos durante o cotidiano, o que nos joga dentro de Heidegger, né? Definitivamente. Para mim, pelo menos, isso fica heideggerianamente bem posto. Um conceito central para o Heidegger é o conceito de faticidade. Faticidade, basicamente, significa que o Dasein, que é o conceito heideggeriano que substitui subjetividade e consciência. Não é correto falar que o Dasein é o ser humano, porque isso antropologizaria o conceito é filosófico, não antropológico. E ele diz, o Dasein, desde já sempre, está lançado no mundo. Isso é faticidade para Heidegger. O que significa? Significa que a tal de liberdade que nós temos, a nossa vontade, as escolhas que fazemos, ela tem um condicionamento básico, gerado pela faticidade. Então eu nasço, estou envolvido num corpo, que definitivamente eu não escolhi. Se eu tivesse escolhido, eu queria ser o Johnny Depp, ter o corpo do Johnny Depp, mas não, eu tenho esse shape aqui, certo? Além do fato do corpo, ainda existem as limitações circunstanciais. Eu nasci em uma determinada localidade que também não escolhi. Eu sou de Batatais. Alguém aqui já ouviu falar em Batatais? É uma região hortifruti granjeira. O Jorge também é de lá, assim, é uma parceria, inclusive, nesse sentido. É uma região hortifruti granjeira, né? Porque, hortifruti, na verdade, porque tem Batatais, Jabuticabal e Cajuru. Mais um pouquinho é uma feira, né? E eu gostaria de ter nascido no Rio. Certo? Mas, enfim, nasci em Batatais. E quanto a isso, eu não posso fazer nada. É algo inelutável, né? Pois é, que é uma outra questão, família. Mais uma coisa. Todas essas questões que vão incorporando a nossa faticidade estabelecem condições para os nossos projetos existenciais e para os nossos projetos compreensivos. E na medida que a gente se torna autoconsciente, porque fazemos autocompreensão e autointerpretação, que é uma característica do Dasein também, esses projetos ainda vão ficando mais complexos e mais necessitados de ter escolhas ou decisões, né? Por exemplo, quando a gente descobre, de uma forma mágica, que a gente morre. É outra questão que é inelutável. Aliás, né, para quem diz que não existe verdade, eu gostaria que alguém me falasse. Que a morte exato. Existe um morto mais ou menos, né? É a morte. E no momento que a gente tem consciência da morte, isso nos gera uma carga decisória. Eu tenho que saber o que eu vou fazer da vida a partir daí. Eu posso optar, eu posso ficar desesperado, não saber o que eu faço e entrar em, sei lá, em colapso depressivo. Ou eu posso tentar descobrir um sentido para a vida, enfim. Hã? Não há morte, só há interpretações sobre a morte. Exato. Não há morte em si, né? E, enfim. Então, essas questões que vão compondo o painel da nossa faticidade já impõem limitações, inclusive nas escolhas cotidianas que fazemos. Quer dizer, isso é impregnado à nossa existência, né? E aí, nesse ponto, vai dizer o Heidegger, né, que a nossa interpretação cotidiana, o modo mais imediato dessa nossa interpretação cotidiana, ele não é próximo ao acerto e à verdade. Porque é outra questão também. Quando se diz a verdade é relativa, você está dizendo, eu aceito diversas concepções sobre um determinado fenômeno, todas elas consideradas corretas. Só que, na verdade, nós, no nosso modo mais cotidiano de vida, nós nos aproximamos mais do erro e do equívoco do que propriamente do acerto.
Porque, na sua condição cotidiana, o Dasein está ligado à curiosidade, né, que é não se deter em profundidade com nada. Então, é o famoso o contato superficial, né, o leitor de orelha de livro. É o curioso. Né. Ele está imerso no falatório, que é o ruído. E a nossa sociedade é a que mais produz ruído na história. Né. É a sociedade da superfície. Quer dizer, estamos aí tomados por um monte de barulho que não nos permite esclarecer muita coisa sobre os fenômenos que analisamos. E existe uma terceira possibilidade dessa nossa imersão cotidiana, que é o impessoal, né, o das man, que nada mais é do que dizer ou afirmar algo a partir do eles. Sabe aquela coisa? A gente. Eles dizem que. Eles decidiram que. Quer dizer, em todos esses aspectos, a possibilidade do erro é mais premente do que a possibilidade do acerto. Claro que pode acontecer de acertar. Dentro dessa nossa cotidianidade, nós tomamos decisões e escolhemos corretamente também. Né? Eu bebo água em vez de beber gasolina, né? Como você gosta de dizer também. De algum modo eu acertei, alvíceras. Agora, geralmente, o acerto ele exige um esforço maior. Falando em termos simplórios, dá trabalho. Então, nesse momento, a possibilidade do acerto, a possibilidade de se falar em verdade, depende de uma reorganização existencial. Depende de uma mudança, como o Heidegger fala, no comportamento do Dasein. Né? Então, o comportamento do Dasein, que é preso à cotidianidade, ele precisa mudar, ele precisa ter uma mudança estrutural. E aí ele passa a ter uma outra característica, que é o modo teórico de ser. Né? Que é o aspecto teórico. É o momento epistemológico do Heidegger, né? Que, para quem se interessa, pode consultar o parágrafo 69 de Ser e Tempo, que é onde isso aparece com alguma especificidade. Dentro dessa modificação estrutural, dentro dessa modificação teórica, é que aparece o problema da decisão, do modo como a gente quer tematizar. Quer dizer, decisão é diferente de escolha basicamente por isso, porque quando eu falo em decisão judicial, eu já estou falando do momento em que o meu comportamento foi modificado. Eu estou atuando como teórico, eu não estou mais nesse aspecto da cotidianidade. Certo? Então, há um esforço epistêmico aqui. E aí o ônus fica maior. Então, se havia uma limitação, já no campo da escolha, em virtude do estar lançado, ou da faticidade, nesse aspecto teórico, a limitação aumenta mais, o ônus é muito maior. Se a gente pensar na decisão jurídica lato sensu, não só na decisão judicial, isso talvez fique até mais claro. Aliás, para mim é um pouco mais fácil explicar, porque eu lido com isso cotidianamente. Né? Então, por exemplo, quando nós fazemos uma opção enquanto pesquisadores, nós temos que fazer opções teóricas enquanto pesquisadores, nós temos que decidir nesse momento. É um tipo de decisão jurídica, eu acho que é um tipo de decisão jurídica. Por exemplo, eu tenho que decidir se eu estou fazendo um trabalho em que é necessário analisar a realidade do Estado, eu preciso decidir se eu vou dizer que o Estado é uma realidade moderna ou se o Estado surgiu com os egípcios ou com os hebreus, como a tradição da Lariana gosta, né? Que, na verdade, é a tradição que vem do Jelinek, enfim, essa coisa toda. Que é aquela coisa de que o Estado tem... Todo lugar tem Estado. Quer dizer, eu tenho que decidir. E no momento que essa decisão não aparece assim, como uma escolha pessoal simplória. Quer dizer, eu tenho que me enfrentar com a tradição, colocar meus próprios prejuízos em xeque e, a partir de um discurso metodológico rígido e tal, dizer qual daquelas opções é a mais correta. Fundamentando, evidentemente, motivando. Por isso que a decisão ela já é diferente de qualquer processo de escolha, porque a decisão tem que ser fundamentada, a escolha não. Eu preciso motivar uma decisão. Né? A escolha não necessariamente precisa ser motivada. E, nesse aspecto, uma preocupação que eu tenho, e com isso eu já vou
me aproximando do final da minha curta intervenção, diz respeito ao fato de que a ideia de discricionariedade ela se aproxima mais dessa ideia de escolha do que da ideia de decisão. Então, portanto, o nosso professor, quando ele dizia que decidir era sinônimo de escolher, ele estava dizendo que decidir era um ato discricionário, né, nesse aspecto aqui. E aí, no nosso contexto atual, esse ponto tem um certo drama, porque nós estamos tomados por um certo senso comum que realmente acha que a busca por objetividade ou por verdade é algo impossível, né? Alguns dizem que isso retomando um certo medievalismo, né? É arbitrário dizer que tem verdade, porque você se coloca como dono da verdade. Então, assim, quem é o dono da verdade, na verdade, o dono da verdade é um ser absolutista ou totalitário, né? E aí, ao mesmo tempo, essas posições que são relativistas, elas acabam pregando uma espécie de messianismo judicial, vamos dizer assim. Quer dizer, a verdade enquanto tal não existe, pelo menos não de forma absoluta. Existe uma verdade relativa. Todavia, enquanto julgador, é necessário que se tome decisões que estejam mais adequadas ao progresso. Eu não sei se eu consigo ser claro, mas percebam que há uma contradição aqui. Porque o que é relativo são as verdades parciais. Agora, tem uma verdade que essa pessoa diz que existe, que é a verdade do todo da história, porque ele sabe qual que é o fim para o qual nós estamos indo. Porque para dizer que tem progresso, eu tenho que saber qual é a finalidade que eu alcanço. Certo? Então, quer dizer, a verdade parcial é relativa, mas a verdade do todo é mais absolutista do que uma posição baseada na objetividade, no fundo, né? Eu queria uma meta narrativa, exato. Exato. Então, e associado a esse messianismo judiciário ainda tem a questão que eu estou completamente perplexo. Isso eu só vou enunciar porque, sinceramente, a minha capacidade cognitiva aqui é zero. Eu não consigo entender. Porque agora é moda defender o majoritarismo judicial. Professor Arango, aqui no Brasil estão falando nisso. Majoritarismo judicial. Eu sou um sujeito velho do ponto de vista intelectual. Sabe? Eu devo ter uns 80 anos e sou um pouco conservador. E eu aprendi que o judiciário tem uma função contra-majoritária. Só que agora estão falando no majoritarismo judicial. Então, na possibilidade de decisões judiciais pautarem o seu acerto ou erro na opinião pública. É um negócio complicado. Então, é aquilo que eu estou dizendo. Eu acho que são dois fenômenos que estão ligados. Agora, em relação ao majoritarismo, eu realmente vou parar por aqui, porque eu vou aceitar já que o professor lembrou do Wittgenstein 1, eu vou aceitar um conselho do Wittgenstein 1 e sobre aquilo que eu não sei, eu vou me calar. Porque eu realmente não sei o que é majoritarismo judicial. E, por fim, há também uma pretensa justificação da discricionariedade, que é muito em voga entre nós, que diz o seguinte, que discricionariedade é diferente de arbitrariedade. Então, a arbitrariedade, sim, seria a imposição da força sem nenhum tipo de justificativa. A discricionariedade seria uma espécie de espaço em que poderia haver uma deliberação autorizada pelo direito, né? Vamos dizer assim. Então, esse ponto também me preocupa, porque eu acho que aqui a gente fica no limite entre o nomos e o anomos, o a privativo, meio que inspirado em Heidegger, aqui na ideia de aletheia. Né? Aletheia, traduzida para o grego, geralmente do grego como verdade, né? Então se traduz a aletheia por verdade. Heidegger diz que não é assim, está errada a tradução, que na verdade letheia aí significa velar, e o a que vem antes é um a privativo. Então, quando eu falo aletheia, eu falo desvelamento e não verdade, né? Então aqui também eu estou fazendo a mesma brincadeira. Nomos, o campo do direito,
anomos significa o espaço do não direito, né? Sinceramente, a discricionariedade, para mim, faz parte do anomos. Muito obrigado.